o número de linhas da tabela verdade de P e Q, se e somente se R é. Então, aqui nós queremos encontrar o número de linhas de uma tabela verdade. Como que a gente faz isso? Usa a equação n igual 2 elevado ao número de proposições simples. Quem são as proposições simples que nós temos aqui na proposição composta? Nós temos a proposição P, a proposição Q e a proposição R. Para esse cálculo da tabela verdade, nós não dependemos dos conectivos, dependemos do número de proposições simples. Então, n vai ser igual a 2 elevado à terceira, 2 vezes 2 vezes 2, vai ser igual a 8, a alternativa correta na questão, letra E. Se P e Q são proposições verdadeiras, então o valor lógico da proposição P e Q, se e somente se não P, é. Então, aqui nesse caso, a primeira coisa que você vai analisar são as alternativas. A alternativa C, D e E elas já estão fora. Por quê? Por que essas alternativas elas estão erradas? Porque valor lógico de uma proposição composta, você só tem duas possibilidades. Ou o resultado vai ser verdadeiro, ou o resultado vai ser falso. Então, a tua chance de acertar a questão passou a ser de 50% só em saber isso. Agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui eu preciso da tabela verdade do I e eu preciso da tabela verdade aqui do bicondicional. Vou fazer essas duas tabelas verdades para poder aplicar na questão. Então, tem aqui duas proposições quaisquer, P e Q, tá? Que não são essas que eu estou utilizando aqui da questão. São proposições genéricas para construir a tabela verdade. Então, ó, P e Q, verdadeiro com verdadeiro gera um resultado lógico verdadeiro. Verdadeiro com falso gera um resultado lógico falso. Falso com verdadeiro gera um resultado lógico falso. E falso com falso também gera um resultado lógico falso. Então, é importante demais treinar as tabelas verdades. Se você ainda não tem muita habilidade, faça as tabelas separadas. Eu vou fazer separado aqui, ó. Agora eu vou fazer a tabela do bicondicional, que é o se e somente se. Coloco aqui as duas proposições simples, coloco o bicondicional, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, e eu vou ter aqui falso com falso. No bicondicional, quando os valores lógicos são iguais, o valor lógico aqui é verdadeiro. Então, eu vou ter verdadeiro aqui e verdadeiro aqui. Mesmo as duas sendo falso, o resultado é verdadeiro, porque elas são iguais. É como se fosse uma balança. E aqui eu fico com falso e falso. Agora, a gente vem aqui na nossa questão e vai analisar o que nós temos. Ele diz que P e Q são proposições verdadeiras. Então, agora a gente coloca o valor lógico. Verdadeiro e verdadeiro, coloca aqui dentro do parênteses. Se e somente se, falso. Por que ficou falso? Porque aqui é uma negação, tá? Essa cantoneirazinha é uma negação. Pode ser que venha o tio, não P, mas a cantoneira também significa negação. E aí eu vou fazer aqui a conjunção entre os dois, verdadeiro e verdadeiro fica verdadeiro. Vou fazer agora o bicondicional de verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso no bicondicional, ó, resulta em falso. Primeiro eu fiz verdadeiro com verdadeiro, resultou em verdadeiro porque era uma conjunção, era um I. Agora eu tenho se e somente se, certo? Com verdadeiro e falso, que gera um resultado lógico falso, e a alternativa correta na questão se encontra aqui na letra B. O número de linhas da tabela verdade da proposição é... Não, a questão pede aqui o número de linhas. O número de linhas vai ser 2 elevado ao número de proposições simples. Então, proposições simples. Note que nessa questão nós temos aqui uma pegadinha, tá? Aqui nós não temos 3 proposições, temos apenas 2. Temos a proposição P e a proposição Q. Aí você vai dizer o seguinte, e esse não P não conta como outra? Não. A negação da própria proposição não se conta duas vezes. Você tem a proposição P e você tem a negação dessa proposição, mas você não tem duas proposições P, você tem apenas uma. Então, aqui, quando a gente coloca no número de proposições simples, a gente coloca só 2, que é justamente a proposição P e a proposição Q. 2 ao quadrado corresponde aqui a 2 vezes 2, que é igual a 4. Portanto, a alternativa correta da questão, letra A. Muito cuidado com esse tipo de questão, tá? Quando eu tenho a negação de uma proposição simples, eu não conto duas vezes na hora de fazer a tabela verdade. Alternativa correta, letra A, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Se P e Q são proposições falsas, então o valor lógico de não P ou Q e P é... Olha só, quando a questão pede valor lógico, automaticamente você já pode eliminar algumas alternativas aqui, ó. Contraditório está fora, tautológico está fora e impossível de saber também está fora. Por quê? Porque o valor lógico aqui, ou ele vai ser falso, ou ele vai ser verdadeiro. Um desses dois aqui
vai ser o resultado da nossa proposição composta. Então, a gente já pode deixar aqui em 50% de chance de acertar a questão. Agora, a gente vai resolver. Para resolver, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a tabela verdade do OU, certo? Aqui representa para nós a disjunção. E vou fazer a tabela verdade do I, que é a conjunção. Vou fazer a tabela verdade de forma separada, tá? Para a gente poder observar certinho. Coloco aqui duas proposições quaisquer. Vou fazer a disjunção entre essas proposições, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Eu posso colocar a conjunção já aqui direto, mas eu vou fazer as tabelas verdades separadas. Eu prefiro fazer separada para que você compreenda certinho a questão. Então, PQ, aqui eu vou ter verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Quais são os valores lógicos que eu tenho aqui no meu OU, né, na minha disjunção? Verdadeiro e falso. E aqui na minha conjunção, que é o I, verdadeiro, falso, falso e falso. Como é que eu resolvo a questão a partir daqui? Montei a tabela verdade. Agora, no lugar da proposição, eu vou colocar o valor lógico. Ele está dizendo que ambas são falsas. Só que aqui é não P. Então, eu vou fazer não F. Quando a gente faz a negação de uma proposição que é falsa, ela passa a ser verdadeira, tá? Não F ou F. Aí abro aqui o parênteses, né? E F. Aqui de cara, o resultado lógico é falso, tá? Porque quando você tem uma conjunção que um dos valores lógicos ou ambos são falsos, o resultado só pode ser falso. Mas a gente vai fazer passo a passo. Aqui não F vai ficar verdadeiro. Então, vai ficar verdadeiro ou falso, tá? E falso. Verdadeiro ou falso fica verdadeiro, ó. Note que os dois sendo verdadeiro dá verdadeiro, ou um dos dois sendo verdadeiro, o resultado lógico também é verdadeiro aqui no meu ou. Então, ficou verdadeiro e falso, que vai ser a última etapa. A última etapa aqui vai ser essa conjunção. V e F resulta em F, a alternativa correta da questão, letra A. O número de linhas da tabela verdade de P e Q, se e somente se R é. Aqui nesse caso, o número de linhas corresponde a 2 elevado ao número de proposições simples que compõem aqui a proposição composta. Então, dessa proposição composta, eu preciso contar quantas são simples. Quantas proposições simples nós temos? 3. Proposição P, proposição Q e proposição R. Então, número de linhas, 2 elevado à terceira, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Alternativa correta na questão, letra E. Se A, B e C são proposições verdadeiras, então o valor lógico de se A, então B ou C é. Note que aqui nós só temos duas possibilidades de resposta, tá? Valor lógico, verdadeiro ou vai ser falso. Um desses dois. Então, eu já posso eliminar aqui letra A, posso eliminar a letra D e posso eliminar a letra E. Vai ser um desses dois aqui. Ou a letra B ou a letra C. Como é que eu resolvo a questão? Eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar quais são os conectivos, vou montar as tabelas verdades desses conectivos e depois vou aplicar. Aqui eu tenho um condicional e eu tenho uma disjunção. Aqui eu tenho um se então e aqui eu tenho um ou, tá? Um ou, que B ou C. Vou montar a tabela do condicional. Colocamos aqui duas proposições, fazemos o condicional entre essas duas proposições. Verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso, tá? Então, aqui vai ficar verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Agora, eu vou fazer o ou, vou fazer separado, tá? Eu gosto sempre de fazer separado. Aqui vai fazer P ou Q. Então, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Quais são os valores lógicos? Verdadeiro e falso. Note que em ambas as tabelas, nós temos um detalhe, ó. Na minha condicional, verdadeiro com falso fica falso. E na minha disjunção, que é o ou, só vai ficar falso se ambas forem falsas. Agora, a gente vai fazer a aplicação dessas tabelas na nossa questão, para a gente descobrir o valor lógico. É super tranquilo. Você vai ter aqui, ó, se A, então, B ou C, coloca os valores lógicos, são todas verdadeiras, então vai ficar verdadeiro, então, tá? Verdadeiro ou verdadeiro. E aí, nós vamos fazer primeiro o que está no parênteses, verdadeiro com verdadeiro, na minha disjunção, né? No caso do ou, vai ficar verdadeiro. Então, coloco aqui o Vzinho. E agora eu vou lá no meu condicional, ó, verdadeiro com verdadeiro, no condicional, gera um valor lógico verdadeiro. Esse é o nosso resultado dessa proposição composta, tá? Formada por essas três proposições que têm o valor lógico
verdadeiro. Então, a alternativa correta se encontra na letra C. Podemos marcar e seguir para a próxima. O número de linhas da tabela verdade da proposição é... Então, ele me dá aqui uma proposição. Para calcular o número de linhas, 2 elevado ao número de proposições simples. Nesse caso aqui, nós temos 4 proposições. Ó, temos a proposição P, a proposição Q, R e S. São 4 proposições. Então, vai ficar 2 elevado à quarta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, essa proposição aqui, ela apresenta 16 linhas em sua tabela verdade. Alternativa correta, letra D. Se P, Q e R são proposições verdadeiras, então o valor lógico de P e Q, se e somente se não R e não S, é. Olha só, como é que a gente resolve esse tipo de questão? Questãozinha tranquila, que pede valor lógico. Nós temos aí sempre 50% de chance de acertar, porque só pode ser uma dessas duas aqui, ó, verdadeiro ou falso. O resto já foi eliminado de cara. Agora, como é que a gente procede para resolver a questão? Monta as tabelas verdades dos conectivos. Nós temos aqui o I, né, ele aparece 2 vezes aqui, e nós temos o bicondicional, que é o se e somente se. Então, vou montar primeiro aqui a minha conjunção, P e Q, tranquilamente, ó, verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, verdadeiro com falso fica falso, falso com verdadeiro também fica falso, e falso com falso fica falso. Aí, vou montar separado a minha tabela verdade, tá, da bicondicional. Vou montar ela separado do que eu já tenho para depois eu aplicar. Então, vou ter 2 proposições, P e Q. Quero o bicondicional entre elas. Tá? Eu posso colocar aqui na frente. Nada me impede de colocar aqui, ó, P, se, somente se, Q. Mas eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de fazer separado para poder usar um e depois usar a outra. Então, eu coloco aqui as 2 proposições. Faço o bicondicional entre elas. Então, verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro. Verdadeiro com falso fica falso. Falso com verdadeiro também fica falso. E falso com falso fica verdadeiro. No bicondicional, quando ambas as proposições têm o mesmo valor lógico, o resultado fica verdadeiro. Agora eu vou fazer a aplicação. Vou pegar aquela proposição, só que eu não vou colocar aqui a proposição. Eu vou colocar já os valores lógicos que estão aqui no parênteses. Como é que vai ficar isso? Vamos colocar aqui uma caneta preta para diferenciar. O valor lógico de todas elas é verdadeiro. Então, eu vou ficar com o seguinte, ó, verdadeiro e verdadeiro, se e somente se, não verdadeiro e não verdadeiro. Tá? Nós vamos ter aqui 2 negações. E aí, como é que a gente resolve isso? Vou trazer para cá. Tá? Agora, a gente vai fazer a aplicação da tabela verdade. Eu posso fazer a aplicação direta ou eu posso fazer ainda o seguinte, né? Seguindo a ordem de precedência dos conectivos, eu posso fazer primeiro as negações. A negação de não ver é F, né? Negação de verdadeiro é falso. Então, vou ter falso e falso aqui, ó. Olha só, verdadeiro e verdadeiro no meu I. Verdadeiro e verdadeiro fica verdadeiro. Então, vou ter um Vzinho aqui desse lado. Do outro lado, eu tenho falso e falso. Falso e falso gera um resultado lógico falso. Já usei tudo que tinha que usar aqui com o meu I. Agora eu vou para o meu se e somente se. Tá? Vou usar agora o meu se e somente se. Com os valores verdadeiros e falso, o resultado lógico vai ser falso. Portanto, a alternativa correta na questão se encontra aqui na letra B. Observe a tabela a seguir. A relação lógica representada acima é... Note que nós temos aqui uma conjunção, uma disjunção, nós temos aqui um condicional, um se e somente se, nós temos a negação da proposição A e aqui nós temos um ou, e nós temos aqui a conjunção com a negação da proposição B. Então, como é que funciona? A gente vai pegar aqui do lado, tá? Eu não vou fazer nem aqui, eu vou fazer essas representações aqui do lado para a gente verificar o que vai ficar. Se ficar igual, é a nossa resposta. Então, aqui primeiro eu vou fazer A e B, vou colocar aqui do lado o resultado. Tá? Para a gente fazer a conjunção, eu vou montar a tabela verdade da conjunção. Tá? Vou colocar aqui 2 proposições quaisquer, P e Q, e vou fazer a conjunção entre elas. Verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, verdadeiro com falso fica falso, falso com verdadeiro fica falso e falso com falso também fica falso. Agora eu vou pegar os valores lógicos e vou calcular e colocar aqui do lado. Então, verdadeiro com verdadeiro, qual é o valor lógico? Verdadeiro. Verdadeiro com falso, qual é o valor lógico? Falso.
falso com verdadeiro fica falso, e falso com falso também vai ficar falso. Tudo bem, fiz aqui o nosso cálculo. Olhando aqui para a nossa tabela, não é isso. Então, já sei que essa daqui está errada. Vou fazer o próximo. O próximo é o ou. A ou B. Então, vou montar a tabela verdade. Eu posso fazer aqui do lado, já utilizando esses valores lógicos. Como eu vou ter que fazer várias vezes, eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar aqui do lado já o P ou o Q e usar os valores lógicos, ou eu posso novamente fazer. Eu prefiro, para fins de estudo, até pegar o macete, fazer, né? Faça várias vezes, mas depois você pode colocar direto, ou pode até mesmo nem olhar para cá, já ir direto para o resultado lógico. Então, eu vou fazer aqui P ou Q para a gente ver o que acontece. Verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, verdadeiro com falso também fica verdadeiro, falso com verdadeiro fica verdadeiro e falso com falso, o resultado lógico é falso. E agora eu vou aplicar, só que o meu é A ou B. A ou B, se um dos dois for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Então, aqui eu já sei que é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Por quê? Esses dois são verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Aqui eu tenho pelo menos um, resultado é verdadeiro. Aqui eu também tenho, e aqui não, aqui os dois são falsos. Então, essa tabela verdade aqui que ele está me dando, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, corresponde a A ou B. Se a gente fizer os demais, a gente vai ver que o resultado dá diferente. Eu vou fazer os demais aqui, só que eu não vou montar a tabela verdade, eu vou colocar direto, tá? Para você treinar mesmo. Então, o condicional só vai ser falso se eu tiver verdadeiro e falso. Então, verdadeiro e falso gera um resultado falso, os demais casos vão ficar verdadeiro. Então, não seria essa. Agora, eu vou fazer a negação de A ou B, tá? Negação de A, quando ele pedir que tiver a tabela, você faz do lado, assim, ó. Não há, então fica falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. E agora a gente faz aqui a nossa análise. Note que ficaria falso só aqui e só aqui. Então, essa linha é falsa e o restante é verdadeira. E o próximo vai ser A, e no caso aqui, né, e não B. Também faz do lado aqui, ó, o não B. Não B vai aparecer aqui do lado. Vamos ter aqui, ó, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Agora eu vou fazer esse daqui com esse. Se um dos dois for falso, o resultado lógico é falso. Então, eu vou ter falso na primeira linha. Na segunda linha aqui vai ser aqui, ó, verdadeiro com verdadeiro, o resultado lógico é verdadeiro. Na terceira linha é falso com falso, o resultado lógico é falso. E falso com verdadeiro, o resultado lógico também é falso. Então, sem sombra de dúvidas, a nossa resposta é A ou B. Letra B, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Eu vou colocar aqui a tabela verdade da condicional, caso você tenha dúvida, tá? P, se P, então Q, ó, verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, verdadeiro com falso fica falso, falso com verdadeiro fica verdadeiro, e falso com falso também fica verdadeiro. Essa é a tabela verdade do condicional que foi aplicada aqui. Como se chama a operação lógica cuja tabela verdade alenca a possibilidade de combinar uma proposição P com um valor lógico verdadeiro? Então, ele está dizendo, olha só, você tem uma proposição que é verdadeira, tá? E uma proposição Q que é falsa, né? Com valor lógico falso. E o resultado, a proposição composta aqui vai ser falsa também. Bom, primeira coisa que você vai fazer aqui é analisar nas alternativas o que nós temos de proposições compostas. Nós temos conjunção na letra A, pode ser, disjunção na letra B, lógica proposicional não é um tipo de proposição composta, semicondicional também não é um tipo de proposição composta. A disjunção exclusiva, sim. Aqui nós temos P e Q como conjunção, P ou Q, disjunção, e a disjunção exclusiva vai ser ou P ou Q. E aí a gente coloca um tracinho aqui embaixo para lembrar que aqui é um ou. Aqui é um ou, aqui é um ou, tá? E aqui é um i. Então a gente monta as tabelas verdades, eu vou montar as três e a gente faz aí a comparação com o que a questão quer. Colocamos aqui duas proposições, P e Q, colocamos os valores lógicos, as possibilidades de valores lógicos dessas proposições e, por fim, fazemos aqui a tabela verdade com as operações que nós temos nas alternativas. P e Q, eu vou fazer tudo junto. P ou Q e ou P ou Q. No caso aqui é a minha disjunção exclusiva.
Então, aqui nós temos o seguinte, verdadeiro com verdadeiro, no meu i, aqui é o i, aqui é o ou e aqui é o ou. Vai ficar verdadeiro, aqui falso, falso e falso. Aqui no meu ou vai ficar verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. No meu ou um dos dois é verdadeiro, tá? Se eu tiver os dois verdadeiros, o resultado lógico é falso. Se eu tiver os dois falsos, o resultado lógico também é falso. Então, vai ser verdadeiro aqui e aqui. Aí, o que que nós queremos? Presta bastante atenção no que a questão quer. Ela quer uma proposição composta que tenha um resultado lógico falso, tá? Então, eu vou ter aqui no meu i, eu tenho essas três possibilidades de resultado falso. No meu ou eu tenho apenas uma possibilidade. E no meu ou eu também tenho duas possibilidades. Beleza. Agora eu vou pegar aqui o valor lógico que ele me deu. Proposição P tem o valor lógico verdadeiro. E a proposição Q tem o valor lógico falso. Então eu vou ter essa linha aqui, ó. Verdadeiro, falso. Qual das três apresenta um resultado de uma proposição composta com resultado falso, né? Com um valor lógico falso? Apenas o i, tá? Apenas o i aqui vai apresentar para mim um valor lógico falso. Os demais, né, as outras duas, apresentam o valor lógico verdadeiro. O ou fica verdadeiro e o ou também fica verdadeiro. Então, a alternativa correta na questão vai ser que nós temos aqui uma conjunção, que é o i. Quando eu tenho um dos valores lógicos falsos na conjunção, o resultado vai ser falso. Alternativa correta, letra A.